Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de reflexão e prece na casa de Fabiano de Cristo. Hoje, dando continuidade ao Livro da Esperança, obra mediúnica psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, vamos conversar sobre o capítulo com o título Credores no Lar. E o texto inicia com a seguinte frase: honrai vosso pai e vossa mãe. Honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que, entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida, por instrutores de feição diferente. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo, no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, conduzindo-nos à tua presença através do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa, como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos, para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação dos débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante, dependerem de ti, ateram-te as decisões com um simples olhar. De doces inspiradores do carinho, passam com o tempo a condição de examinadores constantes da tua estrada. Governam-te impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo, todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebas os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te a pouco para que fuljam em teu lugar. Recebes todas as dores que te impõe a alma, com um sorriso nos lábios, conquanto te amarfanhem o coração. E nunca possuis o bastante para abrilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que eles são credores do passado a te pedirem o resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado da tua própria libertação. A doutrina espírita, meus irmãos, apresenta a família como um instituto abençoado, em que um grupo de espíritos necessitados e em compromissos inadiáveis de auxílio e de reparação, e em obediência à lei de causa e efeito, reencontram-se num programa de provas, de expiações, graças ao princípio da reencarnação. O espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, psicografado por Raul Teixeira, vem nos dizer que a família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo
de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias nas atividades da renovação individual. Emmanuel também, no livro Vida e Sexo, psicografado através das mãos de Chico Xavier, vem completar dizendo que de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Deste modo, no pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Conforme nos ensina a veneranda Joana de Ângeles na obra Constelação Familiar, psicografada por Divaldo Franco, a decadência dos dogmas arbitrários e dos estatutos punitivos estabelecidos por algumas doutrinas religiosas do passado, que vem sucumbindo ante os camartelos da evolução científica e experimental, tem facultado maior espaço para a ampliação do materialismo existencialista, centrando no corpo toda a realidade da vida e, através do seu uso, a única oportunidade de desfrutar os gozos que logo se consomem ante a presença da morte. Joana também afirma que a família, no entanto, vem sobrevivendo estoicamente aos golpes que lhe têm sido desferidos. Os códigos de ética lentamente vêm sendo revividos, aumentando o número de matrimônios enquanto diminui o número de divórcios, em respeito à monogamia, a mais elevada expressão do afeto no processo da evolução. O ser humano, segundo ela, é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que lhe jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar para libertá-los e sublimar-se. Também, segundo a nossa veneranda, quando o homem procria com responsabilidade, atinge um dos momentos clímax da existência, especialmente quando se torna consciente do significado da progenitura. Em forma de instinto que confere aos animais o cuidado com a prole e o seu amparo, no ser humano essa energia atinge a faixa de sentimento superior, que induz ao zelo e à proteção, chegando mesmo ao sacrifício em favor da sua preservação. Quando ocorre o contrário, trata-se de uma patologia, um transtorno de natureza psicológica ou psíquica. Fica claro, meus irmãos, de acordo com a nossa doutrina espírita, a importância da função educadora e regeneradora da família, diante do processo da edificação moral do homem. De acordo com os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns com os outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. Está aí então, meus queridos, a explicação para os desentendimentos que acontecem às vezes entre os integrantes da família, sem causas aparentes muitas vezes, e nos questionamos. Em virtude de um estágio evolutivo do nosso planeta, as famílias que nelas se formam, no nosso planeta, na quase da totalidade, são compostas então por espíritos adversos entre si, ou seja, são devedores e são credores. Unem-se com a finalidade principal de acertarem, perante a lei do amor, velhas contas do passado. O venerável espírito Emmanuel nos ensina com muita propriedade no livro Leis do Amor que, de modo geral, nas leis do destino, o marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. E a esposa desequilibrada? É aquela mulher que, de certa feita, relegamos à necessidade e à viciação. E os filhos problemas? Já pensaram nisso?
segundo Emmanuel, são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Sendo assim, queridos irmãos, tenhamos a certeza que nascemos na família certa, que estamos no local certo com aqueles entes queridos. Que Fabiano de Cristo acompanhe a todos nós, nos protegendo sempre. Que assim seja.